E a gente começa o Hora de hoje falando de vôlei aqui no nosso programa, no Hora do Esporte, porque ontem o São José recebeu um jogo mais do que importante para as duas equipes. Por questões diferentes, é bem verdade, na tabela de classificação. Quem esteve por lá e conta a história de vôlei São José e Goiás é o repórter Gabriel Campoy. As imagens são de Reginaldo Casulo. Solta, Matheus! A Farmaconde Arena foi palco de um duelo de opostos pela Superliga Masculina de Vôlei na noite desta quinta-feira. De um lado, o São José, dono da casa, lutando contra o rebaixamento, e do outro, o Goiás, em sexto, olhando para cima na classificação. O Goiás largou na frente, é verdade, com o Saliba da entrada de rede. Mas o que se viu foi um primeiro set dominado pelo São José. O esforço de Bruno Canhoto, que termina no ponto de Rodrigo, ilustra bem isso. Por sinal, o próprio Rodrigo e depois Rômulo voltariam a salvar o São José neste rally espetacular, finalizado em ponto joseense. Melhor no jogo, a equipe da casa abriria vantagem no meio do set e consolidaria a distância no placar. O Goiás chegou a ensaiar uma remontada, mas Davi e David, neste lindo ponto de saque, fechariam um set para o São José em 25-18. A segunda parcial, sim, foi mais semelhante ao que o Goiás vem apresentando na Superliga. A equipe do centro-oeste do país voltou mais concentrada. De quebra, o São José começou a cometer erros. E Saliba ia pontuando para os goianos. Só que os gigantes do Vale começaram a equilibrar a parcial na metade do set com David, duas vezes da saída de rede. Mesmo com os erros perseguindo o time joseense, eles mudaram de lado e comprometeram a pequena vantagem dos visitantes. Assim, o São José virou o placar na reta final do set e definiria a segunda parcial com Biela no bloqueio e nesse ataque cruzado de Davi em 25-23. E 2-0 no jogo para o São José. Vitória encaminhada, pelo menos para a garotada presente na Farmaconde Arena. O início do terceiro set também começou equilibrado. Se de um lado os joseenses contavam com os ataques de Rodrigo, do outro os goianos tinham Ramé, firme no bloqueio. O mesmo Ramé, após esse lindo rally, pontuou para os goianos, só que desta vez no ataque. A liderança no placar alternava frequentemente durante o período. Era ponto lá e ponto cá. No fim, prevaleceu a resiliência joseense. Olha que bola o Brendel salvou. Para Rodrigo complementar em seguida. Fim de papo, vitória do São José no terceiro set, 25-22. E jogo fechado em sonoros 3-0. E hoje eles entraram numa concentração muito alta, taticamente jogando muito em cima do que a gente pediu durante os vídeos e o que a gente estudou com relação a Goiás. E eu acho que a gente conseguiu manter um nível de equilíbrio emocional, mesmo com o placar reverso no terceiro set atrás, não bateu o desespero de sofrer uma virada como já aconteceu em outros jogos. Então, o time hoje foi coeso, equilibrado e se predispôs a lutar pela partida. Os 3-0 sobre o Goiás não são apenas importantes porque o São José se reabilita da derrota na última rodada para Monte Carmelo, mas principalmente porque a equipe se mantém fora da zona de rebaixamento com essa vitória, independentemente de qualquer outro resultado na rodada. É importante que a gente se mantenha fora da zona de rebaixamento, mesmo que seja 1 ponto, 2, não tem problema. Mas a gente cria uma casca e entende que se a gente realmente quiser algo a mais, é possível dentro das nossas limitações, mas pelas nossas próprias forças. Acho que isso é o caminho para a gente olhar para a tabela sempre como um desafio e não como um fracasso.
Pois é, Paulito, o nosso repórter, o Dudu Campos, o nosso Aladim, ele falou ontem na redação, aguarde que o vôlei São José vai surpreender o mundo, e olha, surpreendeu mesmo, que vitória maiúscula do vôlei São José, 3-0, confesso que eu estava meio ressabiado aí com esse São José, a possibilidade, inclusive, se acontecesse uma derrota, de voltar para a zona de rebaixamento era muito grande, porque o rival do São José é o Joinville, que ia jogar justamente contra o Juiz de Fora. Eu imaginei, olha, acho que o São José vai voltar para a zona de rebaixamento. E não é que o São José deu a volta por cima, eu acho que a derrota para o Monte Carmelo realmente mexeu. O Flavinho falou na entrevista ali com o Campoy, a gente acabou não colocando, precisa condensar um pouco mais a matéria, mas pelo que o Flavinho falou, o time sentiu mesmo a derrota de não ter jogado bem contra o Monte Carmelo, descontou no Goiás, e aí acabou pegando aí essa ira do São José no bom sentido, se é que ira tem bom sentido, mas enfim, essa vontade de vencer, e olha, 3-0, placar maiúsculo para o São José, hein, Paulito? O crime que o São José não conseguiu cometer lá em Monte Carmelo, fez em casa agora, né? Cumpriu com o seu dever. O Dudu realmente chocou o mundo com esse palpite dele. Depois o bruxo sou eu, né? Mas eu acho que o São José fez uma baita partida, soube competir. Acho que o jogo acabou coletivamente agregando muito, mas 3 pilares dessa equipe funcionaram muito bem. O Canhoto, que é pelhado, né? O time tomou o primeiro ponto, ele já estava lá orientando a equipe, liderando dentro de quadra. Eu acho que isso fez diferença, né? Não somente uma postura competitiva, mas a distribuição de passes, cadenciando o jogo. Isso potencializou a atuação tanto do Davi quanto do David também, que foram os maiores pontuadores da equipe joseense. Então, baita vitória contra o time do Goiás para respirar um pouco mais, Vira. Sem dúvida alguma. Vamos dar uma olhadinha na classificação da Superliga, você vai ver como é que foi importante a vitória. Lá em cima você sabe, né? Cruzeiro, Praia, Campinas, Minas, Suzano, Goiás, Guarulhos e Monte Carmelo. Se terminasse hoje, essas 8 equipes estariam classificadas. SESI estaria fora da classificação e embaixo do SESI já vem o São José na 10ª posição. E o Joinville venceu o Juiz de Fora, também 3-0. E olha aí, ó, um pontinho a mais tem o São José na frente do Joinville, que vai acabar sendo o adversário direto a hora que eles se cruzarem. Portanto, vitória maiúscula e mais do que importante para o vôlei São José, que na próxima rodada, Paulito, tem uma pedreira. Só no dia 21, sem ser no sábado amanhã, obviamente, sábado de carnaval. No outro sábado, dia 21, vai para Cruzeiro, no ginásio do Riacho, para enfrentar o líder Cruzeiro. Aí o buraco é mais embaixo, mas quem sabe não conseguimos uma bela vitória lá em Minas Gerais. Vamos acompanhar, a gente vai ver de perto aí a preparação do vôlei São José e vamos ver como é que o São José se comporta contra a equipe do Cruzeiro. Vai ter uma semana inteira aí para poder trabalhar, tá certo?